Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, telespectadores do Canal 4 TV Aratu. Estamos de volta com o nosso programa Encontro com a Cultura Espírita. É um programa que pretende, como vocês vêm observando, todos os sábados às 12h15. É um programa que pretende divulgar a doutrina espírita. Nós podemos até dizer que estamos resgatando a própria doutrina espírita aqui no estado da Bahia, na cidade de Salvador, porque não há muita divulgação, ou quase nenhuma divulgação, dos princípios fundamentais do Espiritismo e dos seus desdobramentos. Então nós estamos preocupados com isso e através desta oportunidade nós divulgamos ou procuramos divulgar com responsabilidade, com dedicação, a doutrina codificada por Allan Kardec. Hoje nós temos um assunto muito especial. Hoje, sábado de Aleluia, em que se comemora ruidosamente a morte por suicídio de Judas, aquele apóstolo que traiu Jesus. Mas o nosso tema é sobre a vida e a obra do Mestre Jesus. Foi uma vida marcada de lances assim emocionantes, tristes e ao mesmo tempo alvissareiros por causa da doutrina que ele deixou. É claro, vocês vão encontrar nos evangelhos, os chamados evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, muita contradição. Eles são contraditórios entre si. Essa que é a verdade. E existem também aquilo que chama de interpolações. Quer dizer, coisas que plantaram no contexto dos evangelhos. Coisa que Jesus não disse, e coisa que não aconteceu, e coisa que Jesus não fez. Essa que é a verdade. Eu sei que pode ferir susceptibilidades religiosas, mas eu estou contando o que qualquer pessoa pode verificar. O problema é que pouca gente estuda os 4 evangelhos. A realidade é essa. Infelizmente, não se estuda os 4 evangelhos. Nem tão pouco os chamados apócrifos, que na verdade não são apócrifos. Rotularam-nos de apócrifos. Mas há muita coisa lá importante. Por exemplo, num dos chamados apócrifos, tem um episódio emocionante, fantástico. É José, o pai de Jesus, pai biológico de Jesus, né, morre nos braços do Mestre. E o Mestre o consolando, falando de imortalidade da alma, falando de sobrevivência do ser. Então, na verdade, é como eu digo sempre, o Espiritismo nasceu com Jesus. Foi ele. Kardec codificou os seus princípios, mas o Espiritismo nasceu com Jesus. Essa é uma grande verdade e que nós não podemos omitir. Então ele foi sacrificado. Todos sabem que ele morreu numa cruz, uma cruz infamante, como alguns afirmam, e é verdade. Por que que ele foi levado a esse sacrifício? Porque ele afrontou o poder da época? Porque ele, com as suas ideias, ele contrariava até mesmo a religião que imperava à época? Será que ele contrariava os interesses dos romanos que dominavam a Palestina? Ou ele estava fadado a desencarnar daquela forma?
São questões que o Código da Vinci não respondeu e ninguém até hoje conseguiu responder as causas reais, verdadeiras, daquela morte estúpida de Jesus. Porque foi estúpida. Ele, na verdade, foi levado àquele sacrifício e ninguém sabe por quê nem como. Se pensar no que aconteceu no Getsemane, quer dizer, no Monte das Oliveiras, em que ele vai pedir ao Pai, não é, que lhe passasse aquele cálice, e o Pai, pelo menos está lá nos Evangelhos, ignorou, não o atendeu. E do alto da cruz, dizem, contam no próprio Evangelho, num dos Evangelhos, que disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Então, por que Deus o abandonou? Eu sempre pensei nisso. Desde que eu comecei a estudar os Evangelhos, abstraindo, claro, escoimando as interpolações que foram colocadas lá pelos homens, desde que eu comecei a estudá-lo, eu vi que alguma coisa aconteceu e que nós nunca vamos saber. Ninguém, nem hoje e nem no futuro, as reais causas da morte de Jesus. E porque Deus não o atendeu. É intrigante isso. Isso estimula o quê? A elucubrações, a cogitações, a reflexões. É verdade. Porque ele se recusou, Deus, a atender ao filho. Deixou que ele sofresse tanto e fosse até humilhado, porque foi uma humilhação tremenda. Será que Jesus estava como, digamos assim, devedor da lei de Deus? E Deus não o atendeu porque a sua lei é inderrogável? Emmanuel, que se comunicava com Chico Xavier, dizia: a lei de Deus é implacável. Será que ela agiu implacavelmente? E Deus não pôde fazer nada, porque senão ele ia contrariar a sua própria lei. Então a lei estaria acima do amor que Deus provavelmente dedicava ao seu filho. E não é o único filho, claro. É um dos seus filhos, como nós também o somos. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse assunto palpitante. Estamos de volta. Olha, além daquilo a que nós nos referimos no primeiro bloco, há um episódio que merece ser chamado a atenção. Aquela escolha do povo entre Barrabás e Jesus. Por que o povo ficou ao lado de Barrabás? Era um salteador, era um revolucionário, era um delinquente, digamos assim. Eles preferiram Barrabás a Jesus. Então, até o próprio povo se colocou contra Jesus. Será que o povo concordava com as palavras de Jesus? Com a posição que ele assumiu de crítico da sociedade da época e, sobretudo, crítico da religião que imperava? Lembrem-se o que ele disse dos sacerdotes. Ele afrontava os sacerdotes com essas palavras: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Sepulcros caiados é aquele... Por fora ele é bonito até, bem pintado, branquinho, alvinho, mas por dentro só tem podridão. Então ele estava dizendo que os sacerdotes, em seu íntimo, tinha podridão.
Então, será que tudo isso, essas verdades enunciadas por Jesus e jogadas assim na cara, né, vis-à-vis dos sacerdotes, será que isso também contribuiu? Então, é um conjunto de suposições ou de situações que deveriam, essas situações e suposições, sofrerem uma análise mais acurada. E até hoje, eu digo com toda sinceridade, eu já li dezenas de livros sobre Jesus e nunca vi autor nenhum estabelecer alguma dúvida ou alguma certeza sobre esses episódios. Então, na verdade, o que é que nós sabemos de Jesus? Pouco. E os evangelhos, há até controvérsias se realmente esses 4 evangelistas escreveram esses evangelhos. Há dúvida a respeito, principalmente no âmbito dos pesquisadores, dos exegetas, diziam, interpretadores, estudiosos dos textos chamados sagrados, incluindo os evangelhos. Então, isso é muito importante hoje, sábado, quando ainda se comemora o suicídio de Judas. E eu acho isso uma coisa aberrante. Ele já deve ter respondido pelo que fez, não só pelo suicídio, mas através do tempo, pela reencarnação. Mas nós vamos aqui a algumas perguntas. A primeira vem de Patrícia, da Lapinha. Quem foram as 2 Marias na vida de Jesus? Primeiro a sua mãe. E depois Maria de Magdala, conhecida por Madalena. Houve realmente, e pelo que transparece nos evangelhos, mesmo de uma forma velada, houve uma relação muito íntima entre Jesus e Maria. E por que não? Ele agia como um homem. Era um espírito superior, claro, isso é indubitável, a gente não vai questionar isso de jeito nenhum. Mas que houve um relacionamento entre Maria de Magdala e Jesus, aí houve. Vocês reparem, que também está lá nos evangelhos, que assim que ele volta da morte, vitorioso, como pode acontecer também conosco, e acontece, a primeira pessoa a quem ele procurou foi Maria de Magdala. Tem aquele episódio que foi assim eternizado por Alexandre Pope, um grande poeta, que ele chega devagar nas costas de Maria de Magdala e diz suavemente, Maria. Outros dizem que ele disse, mulher. E ela, sem virar, reconheceu a voz do mestre. E não ficou assombrada, nem saiu correndo. Ela, antes de virar, disse, Rabuni, mestre. Então, por que Jesus apareceu pela primeira vez, quando retorna do mundo dos mortos, a Maria de Magdala? Por que não apareceu a Maria, a mãe? E por que não apareceu aos discípulos? Depois desse episódio, ele anda na estrada de Emaús com 2 discípulos e esses 2 não o reconheceram. Maria de Magdala reconheceu imediatamente pela voz. Ora, isso, como dizia Alexandre Pope, isso é amor. Não tem a menor dúvida. Então existia esse sentimento maravilhoso entre Jesus e Maria de Magdala. E por que não? Ele não era um homem comum, claro. Todos reconhecem a sua superioridade moral, espiritual. Mas ele tinha coração. Ele tinha sentimentos. Ele queria amar e ser amado.
E foi isso justamente que aconteceu. Ele amou e foi amado por uma mulher, e a mulher era belíssima, segundo consta. E aí estabeleceu essa empatia, esse laço entre essas duas almas nobres, que Maria de Magdala nunca foi prostituta. Os apóstolos ciumentos que inventaram isso. Ela era uma mulher digna, uma mulher de respeito. Ela não era uma prostituta. E mesmo que fosse, será que o amor discrimina? Eu acho que não. Eu acho não, eu tenho certeza que não. O certo é que esse amor passou à história da poesia, que foi desenvolvida por Alexandre Pope. Agora vamos ao nosso intervalo e voltamos já. Voltamos do nosso intervalo com mais uma pergunta. É verdade que Jesus materializou espíritos? Vem de Júlio, do Campo Grande. É claro que ele materializou, e as materializações foram duas, estão lá nos evangelhos. Ele materializou Moisés e Elias. Não consta o que ele teria conversado com os dois. Serviram de médiuns chamado de ectoplasmia, que forneceu energia para as materializações, 3 dos seus apóstolos. Mas foi João, Pedro e Tiago, se não me falha a memória. Mas foram 3 apóstolos que forneceram a energia de que Jesus precisava para materializar Moisés e Elias. Ora, se ele conseguiu materializar Moisés e Elias, onde estavam Moisés e Elias? Estavam esperando o juízo final? Estavam à direita e à esquerda do Pai? Onde eles estavam? É claro, é óbvio que eles estavam na dimensão espiritual. E foram trazidos pela equipe de Jesus, porque provavelmente, aliás, eu tenho até certeza, ele trabalhava com uma equipe assim extraordinária de espíritos. Então ele materializou. Foi a primeira materialização planejada na história da ectoplasmia. E aí prova que Jesus acreditava no espírito, acreditava na imortalidade da alma e, sobretudo, ele acreditava na possibilidade de os espíritos se materializarem no plano chamado plano corpóreo. Então é por isso que eu digo sempre, o espiritismo nasceu com Jesus. Olha aí a prova da sobrevivência da alma. Agora imagine o que ele disse a Moisés, principalmente a Moisés. Será que ele disse assim, mas meu amigo, como é que você põe lá no Velho Testamento que não se deve consultar os mortos? Tá bem, você está em parte, está certo, porque exageravam. Mas você não podia ser assim radical. Olha aí eu consultando um morto que é você. Será que o feitiço virou contra o feiticeiro? Teria encerrado o diálogo, aliás, o monólogo, o mestre Jesus. Assim. Então aí está a prova da imortalidade dada pelo próprio Jesus. Queiram ou não queiram, admitam ou não, a imortalidade da alma foi provada por Jesus. Não foi por William Crookes em seu gabinete de pesquisa, nem Paul Gibier, nem Alexandre Zakoff, nem Oliver Lodge, nem Conan Doyle. Foi por Jesus. Ele que provou a toda a humanidade a imortalidade da alma. E não venham com essa história de milagre. Por favor. Isso não existe.
Ali foi um fato científico, de um valor que, se a humanidade prestasse atenção, a religião ia pregar outra coisa, que não o que vem pregando. Mas outra pergunta, de Cristiane da Graça, Salvador: existe vida após a morte? Olha aí o que eu acabei de falar. Claro que existe vida antes e após a morte. A vida é perene, é um contínuo. Ela não se interrompe. Existe a morte do corpo, mas não a morte do espírito. Era essa mensagem que Jesus quis transmitir à humanidade, mas infelizmente não aceitaram, deturparam. Acharam que milagre não se explica. O que é uma aberração. Eu acho que sabotaram o trabalho de Jesus. Boicotaram os prodígios que ele realizou no campo da mediunidade e da ectoplasmia. Houve um boicote. Por que a religião não admite a imortalidade, como nós espíritas admitimos, em que preservamos após a morte nossos caracteres morais, intelectuais, nossa aparência, tudo? Aí é que está. Então, se a religião admitisse a imortalidade dentro desses princípios, eu acho que o mundo estaria numa situação melhor. Infelizmente está num caos. Drogas, prostituição, pedofilia, e alcoolismo, tudo que não presta, vem corrompendo as sociedades no mundo ocidental. E isso é lastimável. Isso pode levar essa humanidade ao caos completo, ao desespero. Há pessoas que não sabem mais a quem apelar. Apelar para quem? E qual o objetivo? Quais os objetivos que podem levar uma pessoa a recorrer a um profissional, como um terapeuta, um psicólogo, psiquiatra? Quais são os distúrbios mais evidentes? Então, esses assuntos deveriam ser discutidos de uma forma tranquila por terapeutas, psicólogos, espíritas estudiosos. Era isso. Pedagogos, religiosos de vários matizes. Isso que deveria se fazer, porque o homem está numa encruzilhada. Ele não sabe para onde ir. São 4 caminhos ou 5 caminhos. Agora vamos à nossa mensagem. Olha, a mensagem de hoje é a seguinte: perdoe os seus inimigos. Nada os chateia tanto. Encontro com a cultura espírita.